Vamos lá, pessoal, iniciando dia 3, Constituição Federal, artigos do 6º ao 11, tá? Não vou ligar a câmera, cheguei super cansada, estou acabada, vamos focar na nossa leitura. Começando, capítulo 2, dos direitos sociais. Artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 5. Peso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14.
jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. De novo, 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita a filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A linha A revogada, a linha B revogada. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Novamente, inciso 33. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz
a partir de 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33 e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Pessoal, eu deixei marcadinho em amarelo ali para vocês. Os que estiverem amarelo e grifado com essa caneta rosa se referem a esses incisos, né? Que vão precisar do quê? De condições estabelecidas em lei. Já os outros incisos que estão só em amarelinho, eles significam que a aplicação é imediata, não precisa de lei específica, ok? Isso aqui entrou com uma emenda constitucional em 2013. Vamos, então, prestar atenção, depois revisem com atenção para saber o que se aplica aos trabalhadores domésticos. Vamos ver aqui o que se aplica aos trabalhadores domésticos. A gente ainda vai continuar a leitura. Imediatamente, sem precisar de lei específica, né? São esses que estão só em amarelinho. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui vocês fiquem de olho no na PEC da jornada de trabalho, que pode ser alterado a qualquer momento. 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16, remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do trabalho normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com sua duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aposentadoria. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proibição de diferença de salário no exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Todos esses não vão precisar de lei, se aplicam aos trabalhadores domésticos de imediato, certo? Foram esses incisos que a gente acabou de ler. Aí depois vocês vão fazer a leitura do 1, 2 e 3, 9, 12,
25, 28, para saber que nesse caso se aplicam os domésticos? Sim, mas vão precisar do atendimento às condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias. Vamos ver? 1, 2, 3, que eu deixei aqui para vocês, tudo marcadinho. Só que esse com amarelo e rosa. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. 9. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 12. Salário família pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 25. Assistência gratuita a filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Certo? Vocês vão olhar com calma todos esses incisos e saber o que se aplica aos trabalhadores domésticos também. Vamos continuar. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos
sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o atendimento direto com os empregadores. E por aqui ficamos. Muito obrigada.